Amém? Vamos orar então agora. Pai, muito obrigado por esse culto maravilhoso, pela comunhão que tivemos já no café da manhã, pela oração antes do culto, pela louvor e adoração a Ti, pelo batismo, Senhor, desses 2 primeiros que completarão 100 no final desse ano. Senhor, pela vida de cada pessoa que aqui está, nós oramos que agora o Teu Espírito fale conosco, em nome de Jesus. E todos digam amém e amém. Podemos sentar, queridos. Sem dúvida alguma, uma das coisas mais valiosas para qualquer ser humano é a liberdade. Eu estava, algumas semanas atrás, assistindo um filme que saiu há pouco tempo, chamado The Great Debaters, que fala da história real que aconteceu nos Estados Unidos por volta dos anos 30 do século passado, quando os negros americanos, ainda depois mesmo de serem livres da escravidão, levou muito tempo para que houvesse uma aceitação. E fala a respeito de uma universidade no sul dos Estados Unidos que eles tinham debates, e haviam equipes que faziam debates entre elas, e essa equipe de debate de negros americanos só podiam debater outros negros americanos, e se tornou muito famoso, porque esse filme é baseado numa história real. E o que acontece então é que esse grupo, essa equipe começou e foram convidadas a debater uma universidade de brancos no norte dos Estados Unidos, e eles venceram os debates e finalmente eles foram convidados para debater equipes na Harvard University, que ainda hoje é uma das maiores universidades nos Estados Unidos, e o grupo de debates era o maior nos Estados Unidos. E toda a história do preconceito, toda a história de como eles passaram por tudo isso e finalmente chegaram na escola de Harvard e venceram o debate. Eu estava assistindo com os meus filhos e quando terminou, eu fiz uma afirmação, embora esse é um ano político nos Estados Unidos, e o meu propósito aqui não é falar de política, embora eu falo que eu sou conservador e por ser conservador, o meu partido é republicano, pessoalmente, não da igreja, mas o meu partido pessoal. Mas nós estamos esse ano num ano de debate. Há um candidato democrata que é o primeiro negro americano que está concorrendo para a presidência dos Estados Unidos, e embora ele não é o meu candidato, quando saí disse assim, você sabe de uma coisa, eu estou pensando que eu estou pronto para votar num negro americano só para ver a história sendo transformada. E se as coisas continuam assim, é uma possibilidade. O racismo foi algo tão terrível durante tanto tempo e que hoje ainda existem marcas do racismo. Eu assistia ontem um filme antigo que fala a respeito de pessoas durante a Primeira Guerra Mundial, antes dos Estados Unidos entrar na Primeira Guerra Mundial. Eu gosto desses filmes históricos. Antes dos Estados Unidos entrar na Primeira Guerra Mundial, vários americanos eles se voluntariaram a servir na guerra, embora os Estados Unidos não estavam na guerra, e muitos americanos então foram servir na França, e muitos foram servir na França como aviadores. O avião tinha acabado de ser descoberto, e a França, por causa da influência de Santos Dumont, que é muito importante para a nossa história, e eles começaram a desenvolver os aviões, e o avião se tornou um instrumento de guerra. E conta a história de uma equipe de elite de americanos, e dentre eles havia um negro americano, e no ano de 1914, 1915, ele foi para a África, foi para a França ser um aviador, porque buscava independência. É um momento no filme que ele diz assim, a razão que eu quero voar, sabendo que eu posso perder a minha vida, é que quando eu estou voando, eu estou livre do racismo, eu estou livre, eu estou acima das nuvens, ninguém está falando da minha cor. E o racismo foi algo tão terrível. E nós conhecemos a história da escravidão no Brasil, na América Latina, na América do Norte, que até hoje traz consequências terríveis, e como as pessoas lutavam em busca da liberdade.
Eu fui criado nos anos 70 e 80, nasci em 61, e eu me lembro que na minha adolescência e na minha época de primeiro grau e segundo grau, era a época da Guerra Fria, e havia no nosso coração um medo de estourar uma bomba nuclear a qualquer momento. E havia um termo que hoje não é usado muito, mas na nossa época, na minha época pelo menos, era muito usado, que era chamado cortina de ferro. E a cortina de ferro era uma cortina invisível que dividia a Europa do leste a oeste, e que atrás da cortina de ferro estavam os países comunistas, aqui as pessoas queriam liberdade. Há histórias tremendas de pessoas que morreram buscando a liberdade. A gente está falando de valores na nossa igreja, e estamos falando de valores importantes, que são valores centrais. E na nossa igreja nós estamos buscando o valor da espiritualidade, da fidelidade, da excelência. Mas se você pensar nesse país que nós vivemos, Estados Unidos, falar assim, qual é a palavra que resume o valor central deste país? Qual é a palavra que resume o valor mais importante desse país? E nós diríamos sem nenhuma dificuldade que é a palavra liberdade. Países sob ditadura política ainda hoje buscam liberdade. Milhares de cubanos arriscam a vida ainda hoje, em pleno século XXI, para pegar um pequeno barquinho e atravessar para a Flórida em busca da liberdade. O cidadão sob opressão econômica. Vamos falar sobre nós que estamos nos Estados Unidos. O que faz um imigrante deixar a sua pátria, deixar o local do seu nascimento, deixar a sua casa, deixar os seus pais queridos? Nós, por exemplo, latinos, e de forma muito especial nós brasileiros, temos um apego tremendo com a nossa família, com a nossa terra, com a nossa comida, com os nossos pais, com os nossos parentes. Todo mundo aqui tem família lá no Brasil ou no país seu de origem. Por que é que você deixou tudo que é importante para você, tudo que você daria vida, a sua terra, a sua casa, os seus pais, a sua família, e alguns até mesmo deixam esposa e filhos, algo que é difícil de entender. A razão que você e outras pessoas fizeram isso é em busca de uma liberdade. Nesse caso, não uma liberdade política, não uma liberdade social, mas uma liberdade econômica. No Brasil, talvez era impossível você se liberar das dívidas, se liberar de uma vida contada. E por causa daquele salário mínimo que cada vez se tornava menor, você arriscou tudo, abriu mão de tudo, esteve disposto a passar por perigos na fronteira, porque você queria a liberdade econômica. O adolescente sonha com a liberdade. É interessante que até os 21 anos, nosso sonho é: quando é que eu vou crescer para poder fazer o que eu quero, para poder viajar, para não precisar de falar com os meus pais aonde eu vou? Quando é que eu vou poder dirigir o meu carro? E a gente fica esperando e sonhando com o dia que a gente vai poder fazer o que quiser, e depois descobre que não é bem assim. O encarcerado deseja liberdade. Graças a Deus eu não tive essa experiência, mas aqui perto você pode fazer uma visita à grande prisão de Alcatraz. E quando você entra naquela prisão conhecida no mundo inteiro e entra naquela cela, você pode imaginar o que uma pessoa que ficava naquele lugar dia e noite sonhava por liberdade. Nos Estados Unidos, o país que nós vivemos, a liberdade é tão crucial que existe uma estátua do tamanho de um edifício que comemora a liberdade e tem então por esse nome, Estátua da Liberdade.